Senhoras e senhores, estamos iniciando o nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. E hoje, para engrandecer este programa, cujo tema principal será qual o papel da universidade no Brasil, convidamos dois executivos de primeira grandeza, que estão aqui ao meu lado, o Leonardo Estevam e o Eurico Noblat, que eu quero fazer uma pequena apresentação, mas eu gastaria aqui o tempo do programa todo para falar de cada um desses executivos. Mas eu vou apresentar aqui inicialmente o Leonardo Estevam, aqui ao meu lado. Ele é reitor da Uninabuco, Grupo C Educacional, graduado em Administração de Empresas pela UPE, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestrando em Economia Política pela PUC São Paulo, e mestre em Inovação e Desenvolvimento Econômico Empresarial pela Laureate. Formado profissionalmente em empresas de classe mundial, como a Coca-Cola, a Embev, a Estácio Participações e Daimler-Benz. O Leonardo tem uma trajetória executiva de grandes resultados nas organizações pela qual ele assumiu o cargo de CEO ao longo dos anos. Hoje ele assume uma posição estratégica no lado educacional, tão importante no estado de Pernambuco, no maior grupo educacional do Norte e Nordeste do país, que é o Grupo C Educacional. É uma satisfação muito grande estar aqui conosco no nosso programa, Leonardo Estevam. Vou apresentar agora o nosso Eurico Noblat. Eurico também um executivo da área educacional, graduado em administração, com uma formação em mestrado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, formado com especialização em marketing, também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem uma forte experiência em gestão de cursos superiores e gestão acadêmica de faculdades. O Eurico, ele foi coordenador e diretor acadêmico de 7 faculdades pernambucanas. As principais faculdades de Pernambuco, faculdades privadas pernambucanas, o Eurico esteve presente como diretor. A Faculdade Maurício Nassau, a FACIP, a Estácio FIR e a FAFIRE. Mais recentemente, Eurico assumiu a função, estando à frente da gestão acadêmica e administrativa da Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, Eurico e Leonardo, é um prazer ter vocês aqui conosco. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é justamente o tema do nosso programa, começando com o Leonardo. Qual o papel da universidade, qual a contribuição da universidade para o Brasil neste exato momento? Leonardo. Bom, primeiro dizer da satisfação, obrigado pelo convite, dizer a todo mundo que está assistindo aí, satisfação imensa estar compartilhando aqui com bons amigos aqui esse debate. E a universidade hoje tem, no meu ver, um papel muito importante no país. Principalmente se esta universidade entender o seu papel de casa da inovação. Casa da inovação. Nós temos no país hoje apenas 12,5% da população economicamente ativa com ensino superior. Neste exato momento, o Brasil está entre os 5 maiores países do mundo em nível de desemprego. Só que dentro desta mesma situação, estamos com 63% das empresas brasileiras reportando dificuldades em contratar uma pessoa. Ora, se nós estamos como um dos 5 maiores países em nível de desemprego do mundo, como é que as empresas estão com dificuldade de contratar alguém? Lógico que essa contratação está sendo impactada pelo nível de conhecimento das pessoas. E o nível de conhecimento das pessoas tem que ser um nível de conhecimento aplicado. Não adianta você ter ciência que você não consegue colocar em prática e colocar voltado para a inovação empresarial. Então hoje o grande papel da universidade, é muito importante, desde que esta universidade se volte integralmente ao papel de inovação, de casa da inovação. Se esse papel a universidade conseguir entender como um papel que ela precisa desempenhar, certamente essa universidade fará história e fará um bem para a nação, que é muito importante. Muito bem, Leonardo. Agora eu gostaria de saber de Eurico,
desse entendimento, com esse pensamento, Eurico, você compartilha com o pensamento do Leonardo, ou seja, qual o papel principal da Universidade do Brasil hoje, no momento que o país passa com tantas crises e dificuldades, né, exigindo uma transformação constante? A universidade está contribuindo com o desenvolvimento do país, Eurico? A universidade continua contribuindo, apesar de passar um momento muito difícil, de repensar o seu modo de operar, repensar o seu modelo, assim como o país também precisa repensar o seu modelo de educação. Eu vou falar mais particularmente das universidades ou faculdades particulares. Tive a oportunidade de ter uma formação também em faculdade pública, mas as realidades são muito diferentes. E acredito que os gestores das universidades particulares, eles são verdadeiros heróis no ambiente onde eles recebem um aluno com uma formação muito precária de ensino médio, de ensino fundamental, e tem uma dificuldade imensa, mas é quase que uma missão de responsabilidade social e também empresarial, transformar essas pessoas que não têm grande base e fazer com que essas pessoas deixem de ser analfabetos funcionais, porque muita gente entra e muita gente também sai das faculdades analfabetos funcionais. Existem 3 capacidades que são inerentes a qualquer profissional hoje e que hoje, no novo modelo que as faculdades mais empreendedores estão adotando, que é o modelo de metodologias ativas, onde se trabalha a resolução de problemas em sala, onde se faz algo mais próximo à realidade de mercado, em detrimento do modelo do MEC, que é um modelo muito mais filosófico, muito mais voltado para um pensamento que destoa da realidade de hoje, da dinâmica do mercado. Então, 3 capacidades são simples, que servem para qualquer profissão e não são trabalhadas, e o mercado exige essas qualidades. Uma é saber analisar cenários. Para analisar cenários, um aluno qualquer de qualquer faculdade ou de qualquer ambiente de estudo, ele teria que, pelo menos, ler ou ouvir 3 opiniões diferentes sobre um assunto para começar a formar sua própria opinião. Hoje, no máximo, quando o aluno ele é bem trabalhado pelo professor, quando o professor que tem uma condição precária também de trabalho e de incentivo, ele instiga o aluno a ler, ele repete o que ouviu, repete o que leu e se apropria como se fosse uma opinião dele. Então, o aluno não sabe analisar cenários, consequentemente, quando vai tomar decisões numa empresa, a tomada de decisões é uma decisão precária. Tende a ser frágil também nessa atividade que é rotineira, que é tomar decisões. E a terceira coisa que faz parte de um contexto de qualquer empresa, em qualquer ramo, é o clima organizacional, é a administração de conflitos. Em qualquer empresa hoje, já que as competências das empresas e das pessoas estão se equiparando, todo mundo buscando se qualificar, e empresas que se prezam gastam de 15%, dependendo do porte dela, de 15% a 25% do seu lucro líquido em investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, por uma questão de sustentabilidade, já que o mercado está muito competitivo. Então, qual é o diferencial competitivo hoje para uma empresa do mesmo porte de outra? Ela está à frente, é o clima organizacional. Quando as pessoas são felizes no trabalho, a tendência é produzirem mais sem se gastar um minuto a mais do seu trabalho. E isso tem que ser trabalhado na faculdade. Então, os professores encontram uma barra muito grande porque o melhor aluno vai para as universidades federais. Então, esse é só um cenáriozinho que é impactante, porque a maior parte dos alunos são formados em universidades particulares e não públicas, e isso é uma distorção de um modelo que precisa ser repensado. Muito bem, mas o que a gente tem observado no mercado educacional, as grandes manchetes que você encontra de publicidades, é sempre de que a universidade se apresenta como o caminho de sucesso para o aluno. E isso não se concretiza. Nós estamos vendo aí o mercado de trabalho com milhares e milhares e milhões de brasileiros formados com especialização, alguns até são mestres, mas estão desempregados. Estão desempregados porque não existe oportunidade de trabalho. Por outro lado, também tem um problema. O fato dele ser mestre, pós ou outra sopinha de letras, que essa é a grande verdade, não o credencia a exercer cargos e a seguir carreiras dentro do mercado de trabalho. Então, esse slogan de que você tendo um curso superior, você será sucesso, você alcançará o sucesso, esse slogan é verdade, Leonardo?
Bom, tem dois aspectos que precisam ser levados em consideração. Se nós formos aos números frios do IBGE, você vê hoje na cidade do Recife, se você tiver um ensino médio completo, você está exposto a uma taxa de desocupação da ordem de 28%. Isso é IBGE PNAD contínua. Então você está exposto a uma taxa de desocupação da ordem de 28%. Se você está com ensino superior completo, a sua taxa de desocupação é de 7,5%. Então aí vai um estado de decisão. Ou você está exposto a uma taxa de desocupação da ordem de 28%, ou você se expõe a uma taxa de desocupação da ordem de 7,5%. Só por aí você já vê que esse cidadão estará menos exposto ao desemprego se ele tiver um ensino superior. A segunda coisa é o seguinte, ainda temos que contar com a taxa de desocupação de 7,5%. Essa taxa de desocupação de 7,5%, geralmente, ela se configura diante daquelas pessoas que foram à universidade para colher certificado. Porque você pode ir colher certificado na universidade, basta você ser aluno. Qual é a diferença de aluno para estudante? O aluno ele vai atrás do certificado e o estudante vai atrás da ciência. Geralmente, quando o estudante vai atrás da ciência, ele desenvolve aquelas habilidades que o meu amigo Noblar acabou de citar aqui. Ele consegue resolver problemas complexos, ele consegue se posicionar a ser uma pessoa, a dirimir conflitos dentro das organizações, e ele consegue efetivamente ter uma análise crítica de cenário. Quando você se propõe a ser uma pessoa que vai colher na universidade ciência, você vira estudante e não mais aluno. Você é um cidadão ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. O que nós temos invariavelmente visto no Brasil é que, em virtude de uma deteriorização do ensino médio e da educação básica brasileira como um todo, a gente percebe que esse estudante sai com déficits relevantes em matemática, em português, e chega à universidade desta maneira. Então, o trabalho que a universidade tem no início, logo nos primeiros períodos, ele é enorme. Isso é dado graças à falta de visão, de planejamento no quesito de investimento do Estado. O Estado hoje gasta 60% de todos os tributos dos brasileiros com o ensino superior, sendo que desses 60%, metade dele vai às universidades públicas. Essas universidades públicas, é notório, é sabido por todos, servem às camadas mais abastadas da população. Ao passo que 73% das matrículas hoje que estão na educação básica estão hoje dentro das escolas públicas. Essas escolas públicas possuem um gap relevante em relação às escolas privadas do ponto de vista do PISA, que é o programa internacional que busca avaliar a qualidade do ensino nessas escolas. Então, diante deste cenário, nós gastamos como país errado para financiar educação para as pessoas que não precisariam ser financiadas. O que precisávamos fazer era destinar esse montante de dinheiro, que hoje no Brasil chega a quase 110 bilhões de reais, tudo que se gasta com educação, para as camadas que efetivamente precisam de educação. Se nós fizermos isso, nós teremos um estudante chegando ao final do seu ensino médio com um nível educacional melhor e chegando à universidade com a capacidade de adquirir muito mais ciência do que nos dias atuais. Muito bem. E nosso próximo bloco, Eurico Noblat vai se posicionar em relação a esse entendimento do Leonardo. Muito obrigado. Muito bem. Eurico Noblat, nós estamos tendo a oportunidade de discutir esse papel da universidade no Brasil neste momento. Você muito bem se posicionou sobre o quanto é importante a universidade preparar o aluno, preparar o estudante, né? Existe a distinção entre aluno e estudante, o Leonardo aqui destacou, sobre os aspectos comportamentais, sobre os aspectos das suas competências.
Eu lhe pergunto, a universidade brasileira, a faculdade, a universidade, os centros acadêmicos, eles estão fazendo isso, efetivamente? Não na medida que o mercado precisa. O mercado, ele é um mercado muito dinâmico, assim como as tecnologias estão ficando obsoletas muito rapidamente, surgem novas tecnologias e, consequentemente, novos procedimentos, novas oportunidades. A maior parte das profissões tradicionais, elas estão sofrendo muito concorrência em cima disso. O mercado de trabalho está ficando mais restrito e diminuindo as opções para essas pessoas que correm para os cursos tradicionais. Nessa linha de raciocínio, naquela possibilidade de oferta e procura, se reinventar e criar novidades e criar novos campos para as profissões já mais antigas, as profissões que se perpetuam, é um desafio não só para o profissional que formado naquilo, por exemplo, tá, na área de administração, 3 tendências são recentes, ou 4 tendências são recentes. A administração hospitalar é uma área que era já trabalhada já há 10, 12 anos agora, mas agora está muito forte por conta da quebradeira dos nossos hospitais, onde o médico, quando gere um negócio desse, ele gere utilizando a formação dele, humanística, que é o coração, e não pensa em sustentabilidade do negócio. Então, ao substituir gestores depois da quebra de grandes hospitais por administradores, se abre um novo leque, ou um leque que começa a se consolidar mais forte para a profissão do administrador. Outra coisa é o tal do turismo de saúde, que é algo ainda muito incipiente no Estado, merece até um outro programa, mas é mais uma área para o administrador, fora o que nós dois, eu e o Leonardo e mais alguns colegas, tivemos a oportunidade de adentrar o mercado da gestão educacional de instituições de ensino superior, que também é mais uma área. A administração pública, de uma forma geral, ela começa a ter uma mudança de postura, já que tentando acompanhar o mercado que é dinâmico, e isso é mais uma área. Então, isso nas profissões mais tradicionais. O professor, ele está em sala de aula, ele é bombardeado com uma série de informações, os alunos questionam, os alunos se limitam ainda, de uma forma geral, a serem induzidos e não indutores de processo. Poucos alunos ainda têm essa visão de empreendedorismo e ajudar não só o professor, como também a eles mesmos fazerem um plano de carreira. Então, a universidade ou a faculdade, ela faz bem o seu papel, mas um papel que a cada dia que passa, se ela não se renovar, se ela não buscar outras alternativas, ela também já está num processo de obsolescência, fora que o mercado é muito regulado. O MEC, ele regula o mercado e coloca amarras nesse mercado e ao perder flexibilidade, as próprias faculdades não conseguem acompanhar essa dinâmica do mercado porque é muito regulada. Uma outra informação interessante em relação a essa regulação, essa política pública onde de repente você direciona potencializa uma ferramenta como ProUni, como FIES, e isso gera um incentivo à qualificação das pessoas, e da noite para o dia, por uma questão de desorganização governamental, retira parte desses subsídios, você deixa o empresário da área educacional em pandarecos, onde ele tem que ter sustentabilidade do seu negócio para continuar ofertando e pagando bem aos professores. Então, todo um caos por conta de uma direção, um direcionamento público que afeta também as empresas privadas. Eu vou dar só 2 exemplos interessantes dessas políticas públicas e que, de repente, têm gerado um caos para as empresas privadas na área da educação. Uma é a exigência, tá, de mestrado ou doutorado em termos de pontuação para avaliação dos cursos. Antigamente, o especialista, ele poderia ensinar graduando, ele tinha uma pontuação, o mestre tinha outra pontuação e o doutor tinha pontuação. O MEC, no modelo equivocado, retira a pontuação do especialista, não proíbe ele ensinar a graduando, mas retira. Ao retirar, obriga as faculdades a ter contratado mais mestres, e eu sou mestre e também sou especialista, e, sinceramente, o meu mestrado me abriu portas, me abriu oportunidades, mas não me fez um melhor professor do que eu era enquanto especialista. Eu conheço vários profissionais que são especialistas brilhantes, pessoas de mercado, e conheço vários mestres e doutores que têm um perfil mais de pesquisadores, em detrimento de uma sala de aula, que é um laboratório também para o mercado de trabalho. Então, o MEC, ele faz isso e gera um aumento de custos
para as faculdades, porque tem que encontrar mais mestres, senão perdem um indicador, e esse indicador é que faz com que ela possa continuar lançando cursos ou ter um atrativo para trazer mais alunos, sem contar, tá, que o modelo que a princípio foi criado pelas universidades públicas, que é um modelo que se prende à pesquisa e desenvolvimento de produtos ligados à empresa, e que esse modelo, no Brasil, lamentavelmente, não deu certo. Por exemplo, o ideal era que as empresas financiassem os projetos das universidades e isso gerassem produtos que fossem realmente aplicados. Não vingou aqui no Brasil, porque há uma distância muito grande entre a intermediação nesse processo da CAPES e também dos incentivos às universidades particulares desse contato com empresas. Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de ter sido convidado para conhecer o polo médico francês, e Saint-Étienne é a capital do design do mundo. Lá eu tive a oportunidade de ver algo super interessante que aqui no Brasil poderia ser feito, nesse momento não, mas poderia ser feito. Eles criaram, feito o ambiente de swap lá, onde se congregou as empresas de logística e de outras, criando um cluster. Certo. Eles criaram um cluster da educação, uma área onde todas as faculdades e universidades públicas e privadas, mesmo já existentes, ali criassem as suas filiais, ali criassem seu ambiente, junto com as indústrias, onde o aluno, desde o primeiro período, ele já vai fazer estudo de casos, ele já vai estudar as dificuldades, os problemas daquelas indústrias, e a partir do momento que ele começa a criar um projeto, é subsidiado pela indústria ali, e isso se configura num produto que é exportado para os outros países. Então, a mão de obra, ela já aparece mais claramente da faculdade através de um direcionamento para a necessidade do mercado, e não o que ocorre hoje, uma oferta de cursos, uma oferta que está completamente desantenada das necessidades que o mercado exige. Muito bem, eu gostaria de passar a palavra para o Leonardo, para que ele possa também discutir um pouco sobre esse posicionamento do Eurico. E eu gostaria de chamar a atenção sobre a questão da inteligência empresarial, ou seja, do empreendedorismo. Nós estamos falando aí de faculdades, universidades, mas a formação que é desovada no mercado de todos esses profissionais que são graduados, eles só buscam emprego, eles não empreendem. E como fica a universidade? Ela é responsável por isso. Fala, Leonardo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fizemos, até de maneira extremamente pioneira. E nós, do Grupo Ser Educacional, a gente entendeu que, através de muitos estudos feitos através de análise de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Mundial, a OCDE, que há naturalmente no mundo, lógico que o Brasil tem uma questão econômica muito direta agora, está acontecendo uma questão econômica regional no Brasil, que foi caracterizada pela má gestão da economia, especialmente aí, eu acho que a partir do segundo governo do governo do Luiz Inácio Lula da Silva e o 1,5 que se teve de Dilma Rousseff, a gente entrou num problema econômico extremamente relevante, com tomadas de decisões, ao meu ver, especialmente que estudo muito a economia, eu acho que equivocadas, muito equivocadas, e a análise de diversos economistas que essas decisões foram equivocadas, mas no mundo inteiro há um esvaziamento das relações de emprego e há um crescimento das relações de trabalho. Pô, alguém pode dizer, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. No emprego você vai lá e você aluga a sua hora. No trabalho você aluga a sua produtividade. Então há uma mudança generalizada hoje no mundo. Então o que nós fizemos no Grupo Ser Educacional? Nós começamos a trabalhar um conceito, que é um conceito diferente. Não é um conceito de empregabilidade mais, é um conceito de trabalhabilidade. Nós começamos a dizer ao estudante que ele precisa buscar a sua trabalhabilidade, que é justamente pegar a sua ciência que ele está estudando em qualquer uma das 50 instituições do Grupo Ser Educacional no Brasil e colocar essa ciência para gerar receita para si mesmo.
Mais que isso, nós criamos, através de um projeto chamado Ser Digital, uma área voltada para inovação que fica, se me permite aqui o espaço para fazer o meu jabá, fica ali na Avenida dos Guararapes, ali na Avenida dos Guararapes, fica no Trianon, no prédio do Trianon, são três andares, o 6º, 7º e 8º, que chama o projeto chamado Overdrives. Por que é Overdrives? Porque é baseado na canção do Chico Science, Rios, Pontes e Overdrives. E o Overdrive é um centro voltado à inovação. Um centro voltado à inovação e empreendedorismo, que é muito conectada a todo o ecossistema de empreendedorismo e de inovação do Porto Digital, de tudo que se faz aqui em Pernambuco em torno de inovação. Lembro só que Pernambuco é um dos maiores centros de inovação da América Latina. Temos aqui um ecossistema que fatura 1,7 bilhões de reais ao ano, então isso é muito relevante. E lá nós queremos alçar esse voo a cadeias internacionais. E o que nós fizemos? Nós convidamos os 150 mil alunos do Grupo Ser Educacional para aplicarem no overdrives.com.br, colocarem seus projetos lá e nós vamos fazer um processo de mentoria com esses estudantes. E se o projeto dele realmente vingar, o Grupo Ser Educacional poderá investir até R$100 mil nesse projeto por 10% do projeto, ou seja, a empresa do estudante já nasce valendo R$1 milhão. Então, isso é uma demonstração de pioneirismo do Grupo Ser Educacional, que a Uninabuco faz parte, por exemplo, que é voltado a entender que esse cenário do emprego e do trabalho, ele realmente mudou. E nós precisamos fazer coisa diferente, porque mais do mesmo a gente não vai conseguir colocar o estudante onde ele deve ser, onde ele deve ficar, que é no setor de protagonismo. Gostaria de abrir uma janela dessa sua exposição, Leonardo, e questionar o foco para a área de TI. Isso é muito claro. Então, os núcleos e os centros, os clusters que são criados para desenvolvimento de programas, e a juventude está aí, vários startups sendo lançados, de Pernambuco e Recife, né? O Porto Digital é um celeiro, mas e as outras profissões? O que é que as faculdades estão fazendo para as outras profissões? Para que realmente gerem empreendedores. O que eu pontuo é o seguinte: inovação, ele não tem necessariamente que ser agregado somente à tecnologia. Você pode fazer inovação em qualquer tipo de área. Se você, por exemplo, for uma pessoa do direito, você pode fazer inovação. Se você for uma pessoa da saúde, não sei se do conhecimento de vocês, tem uma empresa em Pernambuco chamada EpiTrack, que é uma conexão entre biomédicos, matemáticos e pessoas da área de tecnologia da informação. Essa empresa criou um software que é capaz de evitar pandemias. Ou seja, ela conseguiu, só para você ter uma ideia, ela foi utilizada durante a Olimpíada aqui no Brasil e ela evitou a escalada que estava se tendo da dengue, por exemplo, no país. Então e ganhou prêmios na ONU, ganhou prêmios mundialmente em torno por causa desse tipo de inovação. Então, assim, não necessariamente a inovação tem que ser tecnológica. Ela pode ser uma inovação simples. Por exemplo, existem diversos projetos de nossos estudantes que são voltados na área de serviço social, por exemplo, que é novo. O empreendedorismo social está sendo extremamente conectado, sempre muito relevante, através de ações como, por exemplo, conectadas ao Porto Social, que é tocado lá pelo Fábio Silva, né, que é uma grande pessoa engajada nessa questão. Então, assim, não necessariamente a inovação tem que ser tecnológica. Todo e qualquer estudante de qualquer tipo de ciência pode promover inovação, e inovação é fazer as pessoas adquirirem produtos que elas nem sabiam que poderiam existir. Então isso é inovação, e isso é legal, é fazer o novo, fazer o diferente. E eu acho que a gente está num caminho bem bonito de nos ajustarmos a ser esse Fab Lab da ciência. Eu acho que se nós não percebermos que a instituição de ensino superior tem que ser o novo Fab Lab, e que nós temos tudo para ser o Fab Lab, e eu convido a todos que estão nos assistindo para ir lá conhecer o Overdrives,
é esse o momento nosso, o momento de focar em inovação e entender que a instituição de ensino é o principal centro de inovação de um país. Muito bem, muito bem. Não perca o próximo bloco. Uma bomba será lançada nesse debate na área educacional. Muito obrigado. Tá. Muito bem, eu prometi e vou jogar a bomba. O MEC existe no Brasil. E nos Estados Unidos? Existe o MEC regulando as faculdades? Com a palavra, Eurico. A visão de MEC, ou a visão de uma agência reguladora, ela não ocorre regularmente na maior parte dos países, não. Talvez seja uma experiência de alguns poucos países, inclusive o nosso, de ter um agente regulador que se imagina seja o agente pensante de todas as aspirações, não só da população, como também das empresas e das indústrias e do ambiente econômico. Tá? Por mais que possam ter pessoas que em algum momento foram importantes para o país como indutores de processos e de conhecimento, esse modelo acabou. O conhecimento ele advém de áreas completamente distantes, e áreas distantes, áreas inimagináveis, e novas e antigas, e que independem de um modelo amarrado, tradicional, e que não tem mais parâmetro no mundo de hoje. A livre iniciativa, ela permeia o que é que vai se consumir, o que é que vai se produzir, e a livre iniciativa não está amarrada em conceitos de 30, 50, 200, 300 anos atrás. Então, nos Estados Unidos, que é o país de empreendedores, é um país onde a livre iniciativa sempre foi fomentada, ele é exemplo, independente das dificuldades que ele possa ter, que todo o país tem, de tempos em tempos, ele é um exemplo de casos de sucesso e que, de repente, outros países fazem um benchmarking, melhoram algumas práticas e criam diferenciais. Bom, Eurico, interrompendo um pouco, se o MEC acabar hoje, como fica o mercado educacional? Não vai sofrer tanto. Inclusive, eu só vou dar exemplo de eu estava conversando com o Leonardo aqui, eu tenho lido também sobre isso, uma tendência mundial que lamentavelmente pode chegar mais adiante, e isso pode gerar, sim, uma revolução no mercado de educação superior, que é a não exigência de cursos superiores para se adentrar em grandes empresas multinacionais. Aí a IBM já está fazendo isso, e outros grupos internacionais começam a não se preocupar mais com cursos superiores e simplesmente com a qualificação, com a capacidade de produzir, de inovar em detrimento de um título. Tá? Isso começa incipientemente em 3 ou 4 empresas grandes e pode se disseminar, e em se disseminando vai ter consequências muito fortes em países onde as amarras são grandes, como o nosso país. Vou provocar ainda mais. As empresas exigem cada vez mais um profissional que tenha uma sopa de letras em seu currículo. Isso em função de quê? Em função da exigência dessa regulamentação, eu insisto, se o mercado educacional brasileiro não tiver a presença do MEC, o mercado vai expandir, crescer ou vai definhar? E as empresas vão junto? Como é que fica, Leonardo? Bom, eu sou um libertário por natureza, né? Você me conhece, eu gosto muito, eu acredito no livre mercado, acredito que as coisas acontecem quando nós damos ao indivíduo a capacidade dele tomar suas decisões e empreender. O Ministério da Educação, ele tem algumas coisas que são bastante interessantes, outras que talvez são equivocadas ou demais. Por exemplo, essa... Vou abrir a janela. Pode falar. Você destacou a questão do papel dos indicadores que o MEC estabelece para acompanhar. Mas sabemos muito bem que a avaliação do Brasil a nível mundial, em termos de educação, é o pior possível. Exato. Então, as nossas universidades realmente ficam a desejar muito na formação de qualificação do brasileiro para investir no mercado. Então, qual é a contribuição real do MEC? Eu acho que antes de você tomar uma atitude de para onde ir, você precisa saber onde está. Então são importantes os indicadores que o Ministério da Educação coloca para que a gente avalie a sua própria performance, mas eu acho que não é aí o grande ponto
de oportunidade de melhoria do MEC? Eu acho basicamente que o Ministério da Educação, se ele pudesse ser menos interventor do mercado, um quanto melhor. Nós temos uma história no Ministério da Educação, ele paulatinamente sendo cada vez menos interventor. Eu lembro quando a gente, lá no Paulo Renato, quando ele começou no governo Fernando Henrique, quando ele abriu para que todas as instituições, para quem quisesse abrir a sua instituição privada, pudesse abrir. E isso foi extremamente importante, porque naquele momento, se nós não fizéssemos aquilo, era o cataclisma que nós estaríamos vivendo no dia de hoje da educação nacional. Se você pensar, por exemplo, que a partir de alguns anos para cá, o MEC começou a abrir uma liberdade maior para a abertura de novos cursos, principalmente quando você é centro universitário, quando você é universidade, abrir e fechar cursos, a nova abertura que se deu agora ao ensino à distância. Então, existe uma propensão, que a gente chama em economia, uma propensão marginal do Ministério da Educação começar a dar mais ao mercado a toada da educação nacional. E isso é muito positivo. O que eu acho, que eu ressinto que a gente deveria, em algum momento, repensar é a questão do intervencionismo. Eu acho que é exagerado muitas vezes. Eu acho que nós poderíamos ter um agente que pudesse trabalhar de maneira mais consultiva com as instituições de ensino superior e com o mercado em geral, usando para isso a quantidade de dados que eles já possuem lá. Isso é muito relevante, e eu faço aqui um convite ao colega que quando ele ligue para o Ministério da Educação e peça número do que você quiser. É impressionante, você tem número de tudo no Ministério da Educação, e isso é muito relevante, isso é muito importante para se entender o mercado. Mas voltando à questão tocando na questão que você menciona dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma atuação que não é tão interventora, mas ele tem uma atuação do governo na educação. Uma das coisas que foi bastante interessante nos Estados Unidos foi um programa chamado Charter School. O que é o Charter School? Ele chegou no ensino básico, na educação básica, e disse assim, se associações de pais, associações de professores, associações de empresários quiserem abrir uma escola pública, não tem problema, a gestão vai ser daquele núcleo privado, e o governo vai pagar pelo aluno lá dentro, fazer alguma coisa parecida com o que faz o ProUni, entendeu? Onde o governo paga para o estudante estudar naquele colégio. Só para você ter uma ideia, essas charter schools americanas começaram a ter índices educacionais muito melhores do que as escolas regulares americanas públicas. E adivinha quem foi o principal algoz dessas instituições? Os sindicatos dos professores. Entendeu? Então, assim, quando você coloca o mercado para tomar conta daquilo que precisa, efetivamente o mercado toma muito melhor conta do que qualquer outra pessoa. Tem um economista, Milton Friedman, que tem uma frase que é sensacional. Quando você entrega um problema para o governo, a solução pode ser pior que o problema. Entendeu? Então, assim, minha sugestão é, se nós conseguirmos abrir mais essa questão de nos sairmos um pouquinho da questão do intervencionismo econômico demais, do intervencionismo em tudo. No Brasil, nós precisamos diminuir o intervencionismo econômico em tudo. Mas na educação é para ontem. Isso é para ontem. Muito bem. Diante dessa realidade que está se vivendo, e a conclusão que estamos chegando é de que é necessário abrir o mercado educacional e dar desenvoltura, asas para a imaginação, e fazer com que a educação no país seja uma educação empreendedora de crescimento, como o Noblat destacou e como o Leonardo está aqui retratando. Então, vamos discutir agora uma questão financeira. Por que o ticket da universidade, da faculdade, é menor do que das escolas do curso médio? Por favor. Bom, e tem um detalhe bastante relevante com respeito a essa análise, tá? Mesmo o mercado sendo muito regulado, o mercado de ensino superior sendo muito regulado, ele é um ensino que serve hoje a 6,5 milhões de pessoas, tá? O Brasil ainda tem
um déficit muito grande de egressos do ensino médio. Então você tem falta de egressos do ensino médio, porque simplesmente as pessoas não conseguem chegar ao final do seu ensino médio. Existe um processo de evasão que, principalmente nas escolas públicas, que é muito forte. Tá? Com o déficit de egressos, logicamente, e a quantidade de instituições de ensino superior que tem, uma oferta maior do que a demanda, o preço vai cair. Então hoje o que se tem? No ensino superior brasileiro, você tem queda na quantidade de egressos, aumento da quantidade de polos de ensino à distância, então a oferta aumentando novamente, certo? Uma grande quantidade de vagas hoje expostas nas instituições de ensino superior. Por conseguinte, um endividamento médio do trabalhador que é altíssimo. Um rendimento médio do trabalhador que cai ao longo do tempo. E uma taxa de desemprego alta. Isso tudo levou o preço das instituições de ensino superior a cair. Mas ainda assim... não levou o preço das escolas secundárias a cair. Não, porque o público é diferente. O público das escolas, se você for pegar as escolas secundárias e as escolas de educação básica, elas são, em característica, escolas de micro, pequenas e médias empresas até, que ajudam na educação, geralmente, de classes mais abastadas da sociedade. Eu acho que são as classes A, B, no máximo C. C- você já vê que esse C- já vai para o ensino público. Você está querendo dizer que o aluno, o estudante da escola privada, da universidade privada, da faculdade privada, ela vem da escola secundária pública? É isso? O estudante da escola, da universidade privada, ele vem geralmente da escola pública. E os estudantes que vão para a Universidade Federal, geralmente são estudantes provenientes das escolas privadas. Isso é uma característica do Brasil já há 20, 25 anos, né, Noblar? Isso é uma característica do Brasil já há muito tempo. Existe um aspecto do mercado de trabalho, é uma exigência do mercado de trabalho que ela precisa ser combatida, que é só querer profissionais que tenham se formado em universidades públicas. Isso é inadmissível no nosso país, mas isso é um fato concreto. Nós sabemos que o mercado de trabalho brasileiro é pequeno. Nós estamos falando de 400 empresas que atuam, têm o seu capital aberto e estão aí participando da Bolsa de Valores, da B3 hoje, né? Hoje B3, não é isso? É isso mesmo, B3. Essa realidade restringe ainda mais para o cone da nossa pirâmide, evitando assim que a grande massa de profissionais que são formados sigam uma carreira, sigam uma trajetória. Já foi dito aqui que hoje não existe mais a questão do emprego, mas sim o trabalho, a aplicação do conhecimento. E essa aplicação do conhecimento é que vai fazer com que haja geração de riqueza. Essa geração de riqueza, quando vai acontecer de fato essa massa de jovens que saíram das faculdades, vão realmente empreender nesse país? Noblat, fala um pouco sobre isso. Antes de chegar ao âmago dessa pergunta, eu queria tecer um certo comentário sobre a afirmação sua anterior de que as universidades públicas, as pessoas que se formam nas universidades públicas, têm realmente mais acesso, mais facilidade de empregabilidade do que as pessoas que saem de universidades ou faculdades privadas. Isso era uma tendência, continua ainda de uma forma menor sendo a tendência, mas isso é combatido hoje e se quebra um pouco dessa tendência, se quebra um pouco desse caminho, quando o aluno, já no primeiro período, no segundo período, ele já começa a fazer um plano de profissionalismo, um plano de carreira orientado por professores, por coordenadores, onde ele começa a economizar um certo dinheiro semanalmente, que gera um recursozinho mensal, e a cada 2 meses ele faz um pequeno curso de 6, 8 horas e começa a aumentar o portfólio dele, não só para o currículo, como também entra como atividade complementar. Para quê? Primeiro, para mais adiante ele pegar estágios, conseguir estágios em empresas melhores. Segundo, para ao se formar, esse gap de uma empresa pública, de uma universidade pública que teria
teoricamente, mais tempo com o aluno, uma formação um pouco mais dedicada, tá? Ele se contrapõe ao saber fazer. Por ter vários cursos, ele está no currículo dele mais preparado do que aquele que teve uma formação acadêmica até teoricamente um pouco mais forte. Em contrapartida, se dedicou muito tempo à universidade e teve pouco tempo para se dedicar a fazer cursos. Então, o contraponto que equilibra hoje o jogo, dando oportunidade para os alunos de instituições privadas terem um poder de competitividade maior, é esse, é se qualificar e fazer um plano de carreira. É o mão na massa, né? É o mão na massa. Nós estamos agora encerrando o nosso programa. Esse tema aqui foi um tema extremamente gostoso, né, de ser debatido aqui com esses dois ilustres executivos aqui presentes. Nesse momento eu quero agradecer a presença do Leonardo Estevam, a presença do Eurico Noblat, na discussão de um tema que é a importância da universidade para o Brasil, para o país. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores que nos prestigiam e permitem que a gente continue o nosso trabalho e acessem a nossa rede, acessem os nossos canais de comunicação. Esse programa vai estar disponível e livre para o nosso próximo programa. E não esqueça, um fato novo será relatado no nosso próximo programa. Muito obrigado a todos e até mais.